A cada batida do meu coração, eu pensava nele. Não era só saudade, era uma pergunta que insistia, uma inquietação presa na garganta, como se cada pulsar lembrasse. Por que ele se foi? Por que voltou só para assinar o fim? Casei com um sobrenome que não me pertencia. Foi um acordo murmurado em duas salas. A dela, da família que precisava de alianças, e a minha, daquelas que aprendem cedo a calar o que dói para não perder o que pode proteger. Meu trabalho era desenhar espaços, transformar o branco da página em vida. Meu casamento, aparentemente, era apenas uma linha fina no contrato que vinha com acessórios caros e sorrisos medidos. Quando o chá sumiu, levou as promessas com ele. 3 anos de ausência, 3 calendários riscando vazios. O único sinal concreto que me deixou foi o silêncio, e o silêncio pesa como cobre na boca. Voltou no pior momento possível, sem avisar, sem desculpas, e com uma pasta de couro sob o braço. Dentro dela, o que ele entregou foi mais nítido do que qualquer explicação. Papéis de divórcio, assinaturas já delineadas, carimbos que não me permitiam voltar atrás. Ele olhou para mim com aquela calma que sempre me irritou, aquela distância polida de quem herdou mais do que dinheiro. Herdou a habilidade de se esconder em qualquer sala lotada. Não perguntou como eu estava. Não tocou na cicatriz que o casamento deixou. Entregou. E foi embora, como quem executa um dever. Naquele instante, algo em mim que eu costumava chamar de esperança morreu de forma silenciosa. Não porque eu quisesse ficar casada, mas porque eu já conhecia o peso do ser vista pela família dele. Viam em mim uma etiqueta necessária, uma medida temporária. Eu era só uma sombra que acomodava um sobrenome. Mas a vida não se satisfaz com sombras por muito tempo. Na rua, nos escritórios, no feed de notícias e nos murmurinhos de uma plateia que sempre quer um espetáculo, eu reaprendi a me mover com os pés no chão. Recomecei a desenhar. Esqueci as noites em claro pensando no porquê de um homem poderoso ter escolhido me ignorar. Concentrei cada nitidez do meu traço em projetos que não pediam perdão, pediam competência. E foi nesse recomeço que eu encontrei a única vingança que me interessava, ser inegável. Os primeiros meses depois da separação foram um mosaico de pequenas vitórias. Um contrato aqui, um elogio público acolá, a sensação de que minhas pranchas finalmente falavam mais alto que o sobrenome que me quis por conveniência. Eu fui reduzindo a angústia em medidas, 1% menos raiva, 2% mais foco. Trabalhei até a madrugada, rascunhei soluções que fariam qualquer executivo engolir a própria surpresa. O projeto que me deu ar novamente tinha um nome pomposo: Dragon Cloud Palace. Havia algo de irônico nisso. Eu, que sempre fui desconfiada de grandiosidades, liderando algo chamado palácio. Mas era exatamente essa grandiosidade que podia provar que eu não era só uma fachada. E então vieram as fofocas. Sempre acontece assim. Quando alguém começa a ser visto, surgem as vozes que tentam reduzir. A primeira vez que ouvi meu nome sussurrado em tom de acusação foi num jantar beneficente cheio de cristais e bons modos. Eu deveria ter percebido o clima pelo tremor da taça na minha mão, pelo brilho das lâmpadas que me deixava cada sombra mais cruel. Célia, sempre impecável, sempre 2 passos à frente nas aparições sociais, me olhou com aquele sorriso que diz: "Eu sei algo que você ainda não percebeu." Logo as vozes ganharam corpo. Você viu? Dizem que ela é interesseira. Não confio. No meio do jantar, alguém aproximou uma taça do meu prato. Prove isso, é da casa, sugeriu uma voz amena, como se me fizesse um favor. O vinho brilhava no copo, reflexos de gargalhadas privadas. Minha mão hesitou quando ouvi o primeiro clique de um celular, uma imagem capturada, pronta para virar rumor viral. Havia algo errado. O gosto do vinho parecia aguçado, como se tivesse cortado uma parte do ar. A visão ficou lenta. As luzes do salão ficaram maiores. Minhas batidas no peito se transformaram num tambor que me lembrava que eu estava sozinha ali, rodeada. Foi Ethan quem me empurrou para fora da mesa. Ethan, amigo de infância capaz de aparecer nos piores filmes da minha vida, com ar de que sempre soube o roteiro. Ele apareceu na hora certa, com a desculpa de ser um conhecido, e segurou meu braço como quem impede uma queda. Você está bem? Perguntou.
E eu respondi com uma risada sem graça, porque às vezes rir é a única escala que sobra quando alguém tenta te empurrar para fora da cidade. Mais tarde, já segura em casa, descobri pelas gravações do salão que alguém havia derramado algo no vinho. Não foi uma coincidência. A tentativa de me derrubar foi arquitetada. Não era apenas humilhação. Era estratégia. Eles sabiam que bastava um rumor, uma imagem suspeita, para mudar o curso de um projeto e, pior, para comprometer minha credibilidade. Eu poderia perder clientes, perder propostas. O jogo era maior que um jantar. Tinha mãos engorduradas por interesses que não me incluíam. Foi a primeira vez que entendi. Minha luta seria dupla. Como mulher num mercado que ainda se interpreta com vocabulários masculinos e como alvo de quem não aceita minha ascensão. A visita ao cartório aconteceu uma semana depois. Eu fui sozinha, com a pasta onde guardava os esboços do Dragon Cloud Palace e a cópia impressa do acordo de divórcio. A escrivaninha de madeira, o carimbo firme, o rosto inexpressivo do oficial, tudo parecia ritualístico demais. Cansei-me de lidar com formalidades frias que tratavam vidas como contratos. Contei para o tabelião que eu assinaria se assim me garantisse liberdade, e ele olhou como quem julga uma mercadoria. Senhora, tudo dentro da lei. Mas a lei naquela sala parecia algo que pesava mais para quem tinha nome de família. A assinatura quase saiu com a velocidade de um golpe. Quase. Saí de lá com a sensação de que podia, de fato, perder não só um nome, mas também o espaço que vinha construindo com esforço. Escolhi então não assinar. Não era rebeldia gratuita. Era uma estratégia. Se aquilo era uma batalha, eu ia lutar com as armas que tinha. Trabalho, provas, aliados. E foi preciso mais do que palavras. Vincente, começou a aparecer em sombras. Pequenos constrangimentos, ligações com voz distorcida, a entrega de maquetes que foram achincalhadas com acusações anônimas. Célia tomava palco sempre que precisava humilhar alguém. Eu, porém, respondia no único lugar onde sabia ser indiscutível, nas minhas pranchas. Dragon Cloud Palace começou a tomar corpo, e com ele, a minha reputação subia em espiral. A imprensa notou. Um crítico elogiou a integração entre luz e espaço que propus. Os murmuradores começaram a medir seus passos. Nancy foi um sopro de sanidade nessa tempestade. Amiga que eu fiz no primeiro emprego da minha vida, Nancy era a que ligava cedo para perguntar se eu tinha jantado e que aparecia com o jantar pronto quando eu estava atolada em prazos. Eles apostam no seu medo, Ciara, disse ela numa noite, enquanto desempilhávamos modelos de papel no sofá da sala. Você não pode dar esse prazer. Ela tinha razão. Eu não podia. E então, no meio dessa escalada, apareceu a proposta que mudaria tudo. A diretoria do consórcio me convidou para liderar o projeto Dragon Cloud Palace. Não era só mais um contrato, era a chance de provar que meu trabalho falava mais alto que intrigas. A proposta veio com condições, prazos apertados, investidores expectantes e com um símbolo de confiança que mexeu comigo. Uma chance aberta, sem sombra de condescendência. Assumi. Mais do que essa responsabilidade, aceitei a obrigação de ser visível. Enquanto eu trabalhava dia e noite desenhando fachadas que respiravam, Chá continuava uma presença incerta nos bastidores. Às vezes recebia notícias de que ele aparecia em reunião com investidores, mas nunca para olhar para mim. Era como se ele apreciasse o risco e o valor do jogo, mas não quisesse se sujar com o lado humano das coisas. Isso me enfurecia com a elegância que só o desprezo pode ter. E ainda assim, havia algo que sempre me prendia quando o nome dele vinha à tona. Um magnetismo inexplicável. Uma sensação de familiaridade que nenhum desdém apagava. Talvez por isso, meu coração continuava a lembrá-lo a cada batida. Não como pedido, mas como pergunta. O evento que quase me derrubou também foi a vitrine que escalou o que eu vinha construindo. Foi ali, num lançamento que reunia mídia, investidores e os mesmos sussurros que tentavam me enterrar, que a narrativa sobre mim poderia ter sido fechada definitivamente. A noite prometia glamour e aparatos, holofotes, brindes, o tipo de plateia que faz troféus virem com etiqueta. Eu estava pronta. Ou achava que estava.
Quando subi ao palco para apresentar as maquetes do Dragon Cloud Palace, senti a respiração coletiva sintonizar com a minha. As luzes me aqueciam o rosto, o cenário explodia em projeções mapeadas que eu havia idealizado. Abri minha fala com segurança, expliquei os fluxos, a intenção de humanizar espaços que pareciam inóspitos. Minhas palavras encontraram o sítio de quem trabalha de verdade. Foi um momento de justiça íntima. De repente, a plateia me olhava não como o acidente social que alguns insistiam em me reduzir, mas como a criadora daquele projeto. E então a gravação apareceu. Uma sequência de cortes mostrando minha imagem em situações desconcertantes. Uma montagem tão rápida que eu mal tive tempo de entender. A tela gigante por trás de mim encheu-se com frames que insinuavam uma vida amorosa caluniosa. Pessoas riram, outras cochicharam. Senti o ar rarear. Já conhecia aquele efeito. Esse era o mesmo veneno do vinho no jantar. Algo preparado para me desmontar. Meus batimentos, que eu tentava controlar, tornaram-se uma trilha sonora que só eu escutava. No meio da confusão, ouvi um nome ser chamado. Presidente Shah. Ele entrou quase sem aviso, com uma presença que comandava a sala antes mesmo de pronunciar uma palavra. O som do meu próprio coração acelerou de um jeito que eu nunca havia sentido. Havia ali não só medo, mas uma expectativa que eu não sabia que existia. Por que ele viria? Para confirmar os boatos? Para me expulsar com um gesto frio? Ou para fechar o caixão do meu trabalho com mais um selo? Ele subiu ao palco com passos medidos. A multidão se calou porque ele era importante, por ter o poder de decidir o destino de empresas e de reputações. Quando olhou para mim, não havia o habitual vazio no seu olhar. Havia atenção. Um tipo de atenção que me deixou vulnerável e, estranhamente, exposta de uma maneira que não me doía. Pelo menos não ainda. Shah tirou o microfone das mãos do apresentador e, com uma voz que não cedia à ostentação, disse algo que ninguém esperava. Defendeu-me. Essa montagem é seletiva, começou, falando com a frieza que pertencia a quem vive decorando verdades. E quem a fez escolheu as imagens que serviam ao roteiro deles. A sala prendeu a respiração. Célia transformou o sorriso em um fio de aço. Alguns investidores franziram o senho. Conheço o trabalho desta mulher. Conheço a integridade profissional necessária para um projeto deste porte. Se querem um julgamento, julguem o trabalho, não a vida pessoal. Ninguém ali esperava que o herdeiro de uma dinastia se levantasse para bancar a mulher que ele, até então, tratara como peça dispensável. O gesto foi pequeno e enorme ao mesmo tempo. Havia uma defesa pública, que era raro, porque defesas assim mexem com orgulhos e carrancas familiares. Mas mais que isso, houve um olhar que me encontrou não como rumor, mas como pessoa. Meu coração bateu tão forte que achei que alguém ouviria. Cada batida lembrava o eco. A cada batida do meu coração, eu pensava nele. O que veio depois foi uma mistura de silêncio, murmúrio e alvoroço. Célia cerrou os dentes. As câmeras buscaram ângulos. Repórteres memorizavam frases. Alguns aplaudiram por reflexo. Outros esperavam a próxima cortina que desfaria tudo. Shah desceu do palco dizendo algo aos ouvidos do apresentador, e então me deixou ali, ainda segurando o microfone, enquanto o mundo girava em possibilidades que eu não tinha pedido. Eu senti naquele segundo que havia sido surpreendida por um homem que eu mal reconhecia. O CEO que eu sempre imaginara distante, agora havia escolhido me reconhecer publicamente. Mas surpresa não é igual à explicação. O gesto dele acendeu uma luz, mas não me deu mapa. Perguntas que eu vinha guardando voltaram com força. Por que agora? O que ele ganhou ao me defender? Havia longevidade naquela atitude, ou apenas o movimento de alguém tentando controlar um rumor antes que ele saísse de mão? Enquanto pensamentos se atropelavam, eu escutei uma voz baixa ao meu lado. Era Ethan, que apareceu com a cara de quem sempre previsse tempestades. Confie nisso por agora, disse ele. A noite não acabou. E não acabou. Porque enquanto a sala se dividia entre aplaudir e cochichar, alguém na multidão deixou escapar um aviso. Não está resolvido. As palavras foram pequenas, mas trouxeram com elas uma urgência que me estremeceu.
A defesa pública de Shah poderia ser um envelope lacrado sobre algo muito maior. Eu deveria ter me sentido aliviada. Senti-me, em vez disso, em vigilância. Ser defendida espetacularmente não me tornava intocável. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de que havia estado num primeiro encontro sem saber que seria um encontro. A defesa dele foi um presente e uma armadilha. Meus batimentos continuaram a martelar perguntas. Na madrugada, olhei para o telefone esperando uma mensagem que explicasse o motivo daquele gesto. Recebi apenas um aviso seco: conversa amanhã. E quando o dia veio, mais portas se abriram e outras se fecharam. O sucesso do Dragon Cloud Palace passou a ser notícia justamente porque a polêmica chamou atenção. Investidores ligaram. A equipe de relações públicas trabalhou para transformar a tempestade em mensuração de valor. Enquanto isso, nos corredores, sussurros antigos migraram para novas estratégias. Ataques velados, tentativas de minar confiança, mensagens anônimas que insinuavam ligações perigosas. Vincente, que até então operava nas margens, tornou-se mais presente. Havia uma sensação de que alguém queria minha queda pela raiz, e ao mesmo tempo uma força invisível me empurrava para frente. Em paralelo, cheguei a saber, por uma linha fria de fatos, que minha mãe não estava bem. A notícia veio como um soco enquanto eu coordenava a entrega de uma maquete. "É uma bateria de exames", disseram ao telefone. A urgência da própria carne me arrastou para outro tipo de luta. Não era só reputação, era vida. E por mais que tentasse manter as duas frentes separadas, eu percebia que uma terminava puxando a outra. Eu precisava montar defesas. Não apenas no palco, com um homem que havia me surpreendido, mas fora dele, onde a sanidade e a segurança de quem eu amava poderiam ser ameaçadas. A noite do evento tinha mostrado uma face inesperada de Shah. Seu gesto me protegeu publicamente. Mas o que espero dele a partir dali, explicações, fidelidade, sequer bondade, continuaria um terreno incerto. O que o gesto revelou, ao menos, foi a possibilidade de que as pessoas não são apenas aquilo que exibem nas festas. A cada batida do meu coração, eu pensava nele. Nem sempre com raiva. Às vezes com uma curiosidade que me assustava. Às vezes com a certeza amarga de que ser surpreendida por um homem poderoso não me livrava de ter que lutar por minha dignidade todos os dias. E no silêncio que vinha depois das luzes, eu sabia que a história que começava ali não teria finais rápidos. Havia ameaças mais concretas por vir. Sequestros, se a memória das sombras não falhava. Cirurgias, se a saúde de minha mãe piorasse. E uma guerra de reputações que, como já entendi, só termina quando alguém aceita as consequências. Ainda assim, naquele momento em que as luzes se apagaram e as pessoas saíram em seus carros envidraçados, eu segurei a sensação de promessa. Não a promessa de um amor pleno, porque não posso forjar sentimentos onde há dor, mas a promessa de visibilidade. Pela primeira vez, fui vista por alguém cuja voz poderia alterar plateias. Isso não suprime meus medos, mas me dá uma arma nova. Ser reconhecida não apenas por rumores, mas pela verdade do meu trabalho. E foi com essa arma que entrei na próxima semana. Assuntos urgentes me aguardavam. Convites de investidores, telefonemas sobre a saúde da minha mãe, uma oferta de segurança, um namorado de fachada sugerido por Nancy para acalmar a imprensa, e a presença cada vez mais incômoda de Vincente nas notícias. Shah continuou existindo como um vulto no meu radar, às vezes distante, às vezes presente, às vezes surpreendendo. A noite do encontro improvisado havia plantado uma semente, mas não tinha dado respostas. As perguntas se acumulavam, uma maior que a outra, palpáveis como lanternas acesas no escuro. 6 dias depois do evento, recebi um bilhete sem assinatura. Hoje, depois do expediente. Um café. Não vamos falar de negócios. Havia uma precisão naquela frase que cortou. O bilhete poderia ser de qualquer pessoa querendo criar expectativa. Mas havia uma letra. Um traço no O que me pareceu familiar. Minhas mãos tremeram por um instante enquanto segurava o papel. O coração, obediente ao seu ritmo bizarro, me lembrou do que já sabia. Cada batida vinha acompanhada de perguntas,
E algumas respostas podiam vir com preço alto demais. Naquele ponto, a história estava apenas começando a assumir contornos que eu poderia pela primeira vez tocar. A cidade lá fora continuava a girar com sua pressa, e eu me preparei para o próximo capítulo. Encontrar um homem que me surpreendera, sem ter certeza se sua surpresa era luz ou armadilha. Proteger quem amava em um mundo que queria me reduzir. E, acima de tudo, não deixar que a minha dignidade fosse o item descartável no jogo de poder de outros. O telefone tocou. Minha mãe estava sendo chamada para exames de urgência. Na delegacia, um relatório anônimo chegara sobre uma possibilidade de sequestro. E no horizonte havia a promessa de outra reunião com Chá. Um encontro que ninguém ainda sabia se seria o primeiro de muitos ou apenas um eclipse breve. Minhas batidas retornaram ao compasso acelerado. Eu respirei fundo e fui. O bilhete queimou minha mão de ansiedade antes mesmo de eu dobrá-lo. Hoje, depois do expediente, um café. Não vamos falar de negócios. Era curto, seco e, para minha sorte e desgraça, impossível de ignorar. Havia um detalhe no O que me puxou de volta para memórias de caligrafia, a curva fechada, o inclinar do traço. Não uma assinatura, mas quase. Minhas batidas passaram a marcar passos quando saí do escritório, carregando não só pastas, mas a sensação de que aquilo poderia ser uma abertura ou uma armadilha. Passei pela cidade como quem tenta não pensar muito, sem trilha sonora, apenas o ruído dos meus sapatos na calçada, os anúncios brilhantes piscando promessas que eram sempre de outra gente. Entrei no café marcado no bilhete com a vontade de ser apenas mais uma. Ele estava lá, entre mesas de mármore e pessoas com pressa, com um jornal dobrado e um olhar que me examinava como se pudesse catalogar cada linha do meu rosto. Quando me viu, fechou o jornal num gesto que, por algum motivo, me trouxe lembrança de um desses gestos antigos, formais, daqueles que preservam distância mesmo quando tentam encobrir interesse. Você veio, disse ele sem surpresa. Você me chamou, respondi e sentei. Tentei não deixar a mão tremer enquanto a chaleira chiava ao lado. O café chegou quente, e eu senti o cheiro dele como se fosse uma cortina. Chá parecia contido, mas não frio. Não da frieza cortante que eu conhecia, aquela que entregara papéis e se retirara. Havia nas linhas do rosto algo gasto, como se o resto do corpo de um homem tivesse se resguardado enquanto sua mente trabalhava por horas. Você não precisa fingir que não quer saber, disse ele baixando a voz. Quero que ouça primeiro. O que ouvimos a seguir foi uma versão que eu não esperava. Ele falou de interesses maiores, de ameaças que se enredavam em nomes e trocas, de uma guerra de mercado que usava manchas na reputação para mover prédios e verbas. Falou sem heroísmo, com a neutralidade de quem tenta descrever o inevitável. Defendi você porque não era justo, e porque, francamente, seu trabalho não deveria ser escanteado por intrigas. Havia honestidade lá, sim, mas também havia cálculo. Ele era, afinal, alguém acostumado a pesar riscos. Por que agora? Perguntei. A pergunta saiu com mais franqueza que eu pretendia. Queria saber se o gesto no evento fora apenas um ato de controle reputacional ou se havia nela algo humano que o movesse. Ele ficou quieto um tempo, observando a fumaça que subia do café, como se procurasse palavras na espuma. Porque eu vi você no palco e algo que não encontrei em muitos lugares. Coragem diante do risco. E porque os interesses que te atacam podem nos atingir. Às vezes, proteger alguém é também proteger o que você tem de mais frágil. Ele olhou para mim, e naquela direção encontrei outro homem. Não o que entregara papéis frios, mas alguém que poderia, se quisesse, tornar-se aliado. Eu não sei tudo, mas sei que há pessoas que não querem te ver prosperar. O encontro foi curto. Houve palavras que não se completaram. Ele me ofereceu um contato direto com a segurança da empresa, disse que mandaria pessoas que eu poderia confiar. Eu aceitei por necessidade mais do que por fé. Saí do café com a sensação de que alguma linha fora traçada entre nós. Uma linha que não prometia afeto, mas que era prática e, no seu próprio modo, intimista. Se havia uma coisa que eu aprendi nessa história, foi que alianças nascem de necessidades e que as linhas que unem estranhos não são sempre feitas de romance. Às vezes são feitas de sobrevivência. Ainda assim, aquela conversa plantou uma semente de curiosidade.
O homem que eu julgara irresponsável e ausente parecia, por algum motivo, disposto a entrar no campo de batalha ao meu lado. Isso me confundiu. Quando voltei, a casa cheirava a bolsa esquecida e a correio não aberto. Um envelope sem remetente aguardava sobre a mesa com um aviso policial. Atenção sobre riscos de tentativa de sequestro, reforço na segurança recomendado. A burocracia da proteção chegou com toda a frieza dos formulários. Nancy ligou imediatamente, voz apressada. Olha, marquei um cara. Não é namorado de verdade, mas serve de escudo. Além disso, o Ethan conseguiu umas câmeras extras. Não estamos deixando nada ao acaso. Ela não perguntou se eu queria, apenas agiu como quem cuida de alguém que não pode mostrar fraqueza. Eu deixei. Aquela noite foi de vigília ativa. Chamadas para revisar rotas, senhas trocadas, planos para a mãe. Eu tocava o telefone da minha mãe e tentava soar mais leve do que me sentia. Faz exames amanhã, tá? E evita lugares cheios, disse, sabendo que o mundo parecia ter ficado mais perigoso do lado de fora de nossa porta. Ela respondeu com aquela confiabilidade simples que sempre teve. Não se preocupe comigo, filha. Queria sorrir, mas o aperto no peito me lembrava do fio de ameaça que pairava. Não era mais só minha reputação. Era o corpo das pessoas que eu amava. As semanas que se seguiram foram uma coreografia complicada. Reuniões do projeto, depoimentos para investigações discretas, entrevistas com jornalistas que me pediam novidades, e eu respondia com a verdade mais precisa que podia. Meu trabalho fala por mim. A equipe de relações públicas transformou ataques em pontos de engajamento. O Dragon Cloud Palace continuou a crescer em maquetes e mock-ups, e com cada entrega, senti minha autoridade se solidificando. Mas debaixo disso tudo, a névoa dos boatos persistia. Foi numa madrugada de chuva que a verdadeira crise explodiu. Recebi a ligação que ninguém quer atender. Voz trêmula do hospital, vagas, e depois a frase que cortou. Sua mãe está sendo transferida agora para avaliação e, por precaução, precisamos conversar sobre um possível transplante. A urgência da palavra transplante me agarrou como se houvesse uma mão segurando meu estômago. Saí de casa com o casaco por cima do pijama da pressa. No hospital, corredores brancos e alarmes eram como um relógio que ninguém pode controlar. Fui encaminhada para uma sala onde um médico, com a voz paterna e cansada, explicou que a condição dela era grave. Uma falha cardíaca que progrediu mais rápido do que as rotinas de check-up detectaram. Estamos avaliando para transplante, mas por hora ela entra em cirurgia de emergência. As palavras pairaram como fagulhas. Eu assenti, incapaz de formar perguntas coerentes. Enquanto esperávamos, a sensação de que perdíamos o controle aumentou. Ligaram da delegacia. Recebemos alerta de movimentações suspeitas envolvendo pessoas próximas aos Sullivans e um tal de Vincente. A voz do policial era prática, mas quem me respondeu por dentro foi o espírito de queijos. Vincente estava nas margens das peças que me atacavam. E quando saí ao corredor para buscar ar, o telefone soou de novo. Uma chamada que fez meus dedos congelarem. Seu carro foi seguido. Não vá sozinha até o estacionamento. A noite virou caos. Meus telefones receberam mensagens de números desconhecidos com avisos velados. Ethan me encontrou no hospital com o que parecia ser um plano improvisado e um olhar que misturava raiva e cuidado. Eles sabem o que dói para você, disse ele. Atingem onde pega. Ele me segurou o braço com força, e naquele gesto senti a verdade. Havia gente que queria nossa queda e estava disposta a elevar o jogo. Do lado de fora do hospital, motos silenciosas passaram como sombras. Vincente, percebi em fragmentos, não era apenas um peão pequeno. Tinha conexões com quem sabia usar violência para manipular. Um dos seguranças trouxe a notícia. Houve uma tentativa de arrombar a van de transporte que levaria minha mãe para a cirurgia. A polícia apreendeu um carro suspeito. E dentro, pertences que indicavam intenção mais do que simples intimação. Não havia tempo para derramar lágrimas ordenadas. Havia urgência. Então aconteceu aquilo que eu mais temia. Sinais indicaram que alguém observava com intenção clara. Uma ambulância que deveria ter circulado por rotas seguras foi cercada. E por um instante,
o nome sequestro apareceu como sombra na porta. Fui empurrada para o centro de um turbilhão onde cada passo exigia coordenação. E ali, pela primeira vez, Shah não ficou à distância. Ele apareceu no hospital com uma expressão que eu não reconheci. Atento, firme, com marcas de noites mal dormidas sob os olhos. "Onde ela está?" perguntou direto. Não pediu detalhes. Não perguntou se podia ajudar. Agiu. A operação que se seguiu foi rápida e, ao mesmo tempo, devastadora. Policiais e gente da segurança da empresa montaram um cerco, enquanto Ethan e Nancy trabalhavam para fechar acessos. Fomos informados que houve um sequestro, sim, mas não da forma que temíamos. Descobriram que um plano maior tentava roubar órgãos pelas vias de um tráfico especializado. Minha mãe fora alvo de um esquema cruel, e nossa prioridade virou tirá-la daquele perigo com integridade. Dizer que senti raiva é pouco. Senti um ódio que aquecia a garganta. Pessoas que se aproveitam da dor alheia para lucrar eram, por definição, abomináveis. No hospital, entre corredores e protocolos, tive um encontro breve com Shah que me derrubou de leve. Ele estava com um curativo na mão, pequeno, e um hematoma que contava histórias de contato físico recente. Eles tentaram forçar a entrada numa ambulância que transportava pacientes vulneráveis de um abrigo municipal. Interferência. Eu mandei reforços. Ele falou como se estivesse mencionando logística e não a brutalidade de uma tentativa vile. Sinto muito por isso ter chegado tão perto da sua mãe. Houve algo sobre o modo como ele pronunciou sua mãe que me tocou. Uma equivalência de possessão? Ou apenas reconhecimento de quem eu era além do sobrenome? Não tive tempo de me afogar no que aquilo significava. Fomos informados de que minha mãe precisava ser operada com urgência. O transplante não era uma certeza. Era uma possibilidade que dependia de doadores, compatibilidades e, de novo, de sorte. "Estamos fazendo o possível", disse o médico, "mas precisamos prepará-la." Enquanto ela era levada para a sala de cirurgia, senti a vida encolher a cada batida do meu coração. A sala de espera cheirava a café frio e a lenços molhados. Ethan apareceu com um saco de batatas fritas como se fosse o melhor presente do mundo, e Nancy trouxe água. A forma que meus amigos dividiam a espera era prática e silenciosa. Ficamos horas ali, entre notícias minúsculas e frases atônitas dos médicos. Eu tentei ancorar minha mente nas pranchas que me aguardavam. Tentei usar o traço como terapia. Nada funcionava por muito tempo. E então, no pedaço de tempo que separa a esperança de resultado, a violência bateu outra vez. Vincent andou por onde não devia, e percebendo que a operação poderia expor ligações, tentou calar evidências. Houve um confronto não muito distante do hospital. Tiros foram disparados. Não entrou na nossa sala, mas o impacto reverberou como trovão. Um segurança da equipe de Shah foi ferido ao desviar de uma linha de fogo. Pessoas que deveriam proteger foram atingidas. A realidade era crua, não haveria justiça sem custo. Passaram-se horas em tensão. Quando o cirurgião saiu, tínhamos o rosto dele diante da porta da sala de cirurgia como o único oráculo. Ele falou com a solenidade de quem carrega notícia frágil demais. A cirurgia foi complexa. Conseguimos implantar o enxerto, mas ela precisa de observação. Vamos aguardar a evolução. Não garantiu nada. Só falou possibilidades e prazos. Saí dali com a cabeça girando e um bilhete mental. Não prometeram recuperação, só disseram que fizeram tudo o que a técnica permitia. Naquele corredor, Shah me encontrou de novo. Estava pálido, com o casaco amarrotado dos gestos de quem não dorme. "Posso ficar um pouco?" pediu com a voz baixa. Havia uma opção dupla ali. Poderia ser cortesia de corpo que quer se aproximar, ou simplesmente um homem que, por dever, assumia presença. De alguma maneira, aceitei. Sentamos lado a lado, e pela primeira vez não tivemos que falar muito. O silêncio entre nós foi curto, e no meio dele uma mão dele pousou sobre a minha por instantes que pareceram longos. Não houve pressa. Havia antes uma coisa silenciosa e solidária. O que se seguiu foi um turbilhão de investigações discretas e conflitos públicos. Documentos vieram à tona mostrando transferências suspeitas, o nome de Vincent aparecendo em notas e ter sido coberto por gente de dentro do sistema. "Célia!"
Ela reapareceu nos corredores com a elegância de sempre, um sorriso que fazia temperatura. Havia portas que batiam, sussurros que buscavam nos meios de comunicação narrativas que podiam me reprimir. Ela foi uma sombra persistente, sempre ali, sempre sorrindo como se o mundo fosse dela. Não a acusei diretamente, não tinha como provar tudo, mas tinha a sensação séria de que ela usara influência para orquestrar ventos. A mídia, no entanto, mudou de tom aos poucos. A defesa pública de Shah abriu fendas nas tramas. Jornalistas começaram a ouvir versões diferentes. Meu trabalho continuou a brilhar. Dragon Cloud Palace ganhou prêmios técnicos, e relatos sobre minha dedicação vieram com reconhecimento. A plateia começou a ver que eu não era um figurino. E enquanto isso, a vida pessoal se tornou uma arena onde as feridas abertas precisavam ser tratadas. Nos dias depois da cirurgia, quando as forças começaram a soprar para algum tipo de normalidade, Vinvente decidiu dar um passo desesperado. Sequestrar alguém da minha equipe como forma de chantagem. Eles encostaram em pessoas que dependiam do salário daquele projeto, nas fragilidades. Eu senti ódio profundo. Não aceitei negociar com gente assim. Quando a notícia chegou, Shah não hesitou. Organizou uma operação discreta, coordenada com a polícia. Não apenas para resgatar, mas para expor quem estava por trás das mãos que apertavam suas gargantas. Itam participou, como sempre, com uma ferocidade que lhe era própria. O resgate foi feito numa madrugada de chuva, em um armazém à beira da cidade. Chegamos juntos. Uma equipe mista. Polícia, seguranças da corporação, alguns funcionários leais e nós, estranhos unidos por necessidade. Houve confronto. Tiros que não tinham som para meu coração, apenas imagens. Vincente estava lá, furioso, com homens que respondiam à sua boca. Ninguém morreu, graças a Deus, mas um dos capangas se entregou. Dentro do armazém, encontrei o medo nos olhos de quem foi usado como peão. Resgataram-os. Eu soube, naquele momento, que minha coragem não era apenas profissional, era um compromisso com vidas reais. A polícia levou testemunhos e documentos. Vincente foi preso em flagrante por envolvimento em ameaças, e esse fato abriu portas para novas quebras de cadeias. Documentos mostraram que ele tinha ligações que iam além dele mesmo, inclusive com fornecedores e 2 nomes menores ligados ao aparato dos Sullivans. Não ousei sonhar que a coisa toda fosse se resolver assim, de forma limpa. Mas era um começo. Enquanto isso, minha mãe saiu da UTI depois de dias em observação. O alívio que senti era tão físico que cheguei a tremer. O médico, cuidadoso, disse que a melhora era promissora, mas que precisávamos manter o acompanhamento. Eu perguntei sobre o enxerto, sobre possibilidades futuras, mas ele devolveu frases técnicas e cautelosas. A evolução tem sido favorável. Seguiremos com protocolos, repetiu. Não havia promessas definitivas. Só trabalho contínuo e paciência. Foi perto desse momento, quando o mapa das ameaças parecia ser parcialmente desfeito, que houve um gesto que mudou o que eu sentia por Shah de novo, de um jeito que veio sem palavras. Ele apareceu com flores simples, não aquelas orquestradas de milionários para eventos, mas um buquê de flores de mercado. Flores que pareciam escolhidas por quem entende que gestos simples são mais verdadeiros. Ele não as entregou com pose, só colocou-as na mesa da sala de visitas e sentou ao meu lado. Boa notícia, disse, com uma calma que parecia alcançar minha fraqueza. Eu sorri, e a coisa entre nós, que antes fora formal e estratégica, passou a ter uma cor diferente. Cuidado. No fundo, eu sabia que isso não apagava os anos de ausência nem os papéis de divórcio que flutuavam no meu passado. Sabia também que eu não queria correr para nenhum tipo de relação por gratidão ou por medo. A vida me ensinou a separar o que me movia por necessidade do que poderia ser real afeição. Ainda assim, aquele ato silencioso falava de algo que eu talvez quisesse ouvir, que nem todo gesto dele era cálculo. Havia algo bruto, humano, que se mostrava quando a violência e a dor apontavam. Os dias seguintes trouxeram mais revelações. Pessoas que colaboraram com Vincente começaram a falar. Célia, como sempre, manteve distância estratégica. Eu ouvia seu nome em sessões de depoimento como se fosse um eco que se recusava a assumir. Mas minha vitória maior foi conseguir apresentar provas que desmontaram algumas das mentiras plantadas sobre mim.
mensagens forjadas, imagens editadas, testemunhas pagas. A imprensa teve que corrigir manchetes, e alguns dos murmuradores recuaram. Minha reputação, embora arranhada, respirou de novo. Mas a história não terminou nas salas de tribunal ou nas notas de retificação. O que ficou para mim foi outra coisa. A sensação de que havia alguém disposto a enfrentar o que eu enfrentava, não para me proclamar dona de nada, mas para me ver como pessoa. Chá apareceu em um momento em que a vida me exigia escolhas. Eu podia aceitar um trato frio de convivência ou abrir uma porta para algo desconhecido. Naquela madrugada em que minha mãe foi transferida para um quarto comum, ele se sentou na cama ao nosso lado, mão no ombro dela com naturalidade que surpreendeu. Vou ficar para as próximas horas, disse sem alarde. Houve um instante em que minha mãe abriu os olhos e confusa perguntou: Você é amigo dela? A resposta dele foi simples e direta. Estou aqui para ajudar. Não disse mais. O gesto diz muito mais que frases elegantes. E naquele momento percebi que a construção de confiança acontece mais em ações do que em discursos. A sequência de eventos deixou rastros. Vicente preso, colaboradores nomeados e a segurança da torcida aumentando. Célia continuou uma sombra, mas a batalha que travamos a expôs mais do que a silenciou. A diretoria da empresa pediu auditorias. Alguns membros da minha família dos Sullivans recuaram de envolvimentos diretos, interessados agora em preservação de imagem. Eu, por minha vez, continuei a trabalhar e a ser vista pelo que realmente era, uma profissional. Dragon Cloud Palace foi inaugurado com aplausos de quem reconhecia trabalho árduo. Havia, porém, algo diferente no público daquela noite. Um homem na primeira fila, olhos fixos em mim, que não era mero gerente observando performance. Era alguém que, após os acontecimentos, se tornara presença concreta. Quando o projeto foi entregue, a cerimônia foi menor do que imaginei na cabeça. Mais íntima, menos holofotes. Havia convidados que consideravam prudentes, imprensa que sabia escolher pautas, familiares que tentavam controlar posturas. Chá apareceu de novo, desta vez não como figura distante, mas como alguém que trouxera um pequeno presente para a equipe. Um certificado de reconhecimento, simples, assinado com uma mensagem que deixou a todos desconcertados. Para quem fez do impossível, Lar. Quando pegou minhas mãos para me parabenizar, a multidão formou um vulto indistinto ao redor. O som do meu coração soou como trilha. Naquela noite, depois de tantos confrontos e de tanto medo, houve um gesto definitivo dele que fez meu peito repensar o que significava conhecer um homem. Ele me convidou para jantar, não por conveniência, não por estratégia pública, mas por uma razão que soou íntima. Quero entender você além dos arquivos. Aceitei com cautela. Sendo honesta, aceitei porque queria entender as tantas camadas daquele homem que surgia às vezes como vulto e outras como abrigo. No jantar, entre pratos simples e sobremesas que saboreamos devagar, Chá me contou pequenas coisas que o fazia humano. Uma infância de correr entre jardins, o gosto por músicas que ninguém esperaria de um herdeiro, o medo de repetir erros do passado. Eu contei sobre por que escolhi ser designer, sobre o prazer de transformar espaços e sobre o medo de que minha reputação fosse moeda de troca. Falamos muito sem regras. Rimos. Houve momentos em que nosso olhar se encontrava e dava a impressão de que havia aprendizado mútuo. No entanto, nada daquilo me fez esquecer do que éramos. Duas pessoas com passados distintos e interesses complexos. Não havia pressa para um rótulo. Havia sim um convívio que me mostrava novas possibilidades. Ele admitiu falhas, sem pedir perdão com palavras vazias. E eu, por minha vez, não escondi que havia motivos para desconfiar. Seria hipócrita se dissesse que tudo mudou num jantar. Mudou algo, sim, mas o que mudou foi a percepção de que a surpresa que ele me proporcionara no evento não fora um ocasional lapso de gentileza, e sim o início de uma sucessão de gestos que, somados, desenhavam um homem disposto a enfrentar consequências. O que ficou para mim, e que talvez importe mais que um título definitivo, foi a possibilidade de ser vista com verdade. Não exposta como numa manchete, nem reduzida a um escândalo, mas reconhecida pelo que faço.
Chá me surpreendeu quando me defendeu em público e me surpreendeu de novo quando colocou sua mão onde algumas pessoas achavam que não deveria. Não quero romantizar dor e perigo. Sei bem que nossa história foi construída sobre territórios perigosos. Mas há, enfim, a chance de que um encontro possa transformar desconfiança em parceria, sem pressa, sem selos imediatos. A cada batida do meu coração, eu ainda pensava nele. Nem sempre por nostalgia, muitas vezes pela pergunta que permanece. Quem é esse homem que se curva por mim quando as luzes se apagam? Eu me peguei querendo descobrir, com cautela, com limites. Pedi a mim mesma que não confiasse apenas em gestos isolados, mas que notasse o padrão. Se havia consistência, então talvez isso não fosse só acaso. Nos meses que se seguiram, a vida foi compondo uma nova rotina. Eu no ateliê, concentrada em fachadas e fluxos. Minha mãe, mais forte a cada dia, com consultas e cuidados. Vicente, atrás das grades e com investigações que começaram a apurar suas ramificações. E Chá, uma presença que oscilava entre executivo e guardião. Itan e Nancy permaneceram como colunas, com sua lealdade que não pede nada em troca. E Célia continuou a circular em eventos, sempre sorrindo, mas com menos espaço para falar alto. A vingança dela, se era isso que almejava, perdeu força diante de provas e investigação. Não faltaram crises pequenas, jornais tentando reabrir a polêmica, fornecedores resistentes, memórias que me puxavam para trás no momento em que sentia que podia avançar. Mas também não faltaram vitórias, como uma conferência em que os mesmos que duvidaram aplaudiram o projeto e o reconheceram pela sensibilidade que eu imprimira nas linhas. Havia noites em que eu me lembrava da taça de vinho e do gosto cortante, e por um segundo queria gritar contra quem ousara cruzar limites. Preferi, no entanto, fazer o que sempre fiz melhor: desenhar o futuro. E então, como se uma história quisesse repetir um gesto que a transformara, Chá apareceu mais uma vez com algo simples. Não flores ou certificados. Trouxe um caderno de esboços, velho, com capa gasta, e uma mensagem manuscrita dentro. Quando a cidade dorme, desenho. Talvez um dia eu te mostre os lugares que me fazem ficar. Não havia pressão, só convite. A entrega daquele caderno me fez rir com a surpresa de quem ganha um bilhete de alguém que não sabia escrever bilhetes. Aceitei o bilhete e, no silêncio que se seguiu, encontrei de novo a velha pergunta. Poderia eu permitir que um homem entrasse na minha vida quando tanto ainda estava por resolver? Respondi com honestidade para mim mesma. Não sabia, mas sabia também que o encontro no evento, essa primeira aparição dele que tanto me havia marcado, fora o ponto de virada que me fez perceber que existiam homens capazes de proteger sem reivindicar tudo como favor. O epílogo daquilo tudo não veio com uma cena de final feliz ou com convites definitivos. Veio com pequenas decisões. Dei menos atenção ao rumor e mais às provas. Aceitei ajuda quando necessária, abracei minha mãe mais vezes e, sobretudo, continuei a criar. Chá e eu continuamos a construir uma ponte feita de ações. Às vezes ele me surpreendia com atitudes que protegiam minha dignidade. Outras vezes eu o surpreendia com minha coragem em confrontar quem tentava nos derrubar. Numa noite calma, sentada diante de uma maquete, senti aquele tênue e familiar compasso no peito. A cada batida do meu coração, eu pensava nele. Nem sempre com dor, nem sempre com desejo. Muitas vezes com a curiosidade de quem observa uma paisagem nova e quer entender suas formas. Havia ali possibilidade, não certeza. Havia respeito, não pressa. E havia um convite não tanto a um casamento, não a uma união imediata, mas a uma conversa prolongada. Venha me explicar quem você é. Ele parecia dizer sem usar palavras. O primeiro encontro que ele me deu na frente de tanta gente, quando o CEO me defendeu, foi no fim mais do que um ato de coragem pública. Foi a primeira vez que alguém que podia calar rumores falou alto por uma verdade. Aquela defesa abriu caminhos para que eu fosse vista por minhas pranchas, por minha integridade, por minha humanidade. E entre tantas coisas que se seguiram, o sequestro, a cirurgia, as ameaças, as prisões, foi o gesto dele que continuou a marcar a trajetória do que viria a ser uma relação possível, forjada na crise, cimentada na ação. Se me perguntarem hoje se confio nele por completo,
responderei que não. Confiança leva tempo. Mas se me perguntarem se, em cada pulsar que eu sinto, ele ocupa parte do meu pensamento, direi que sim. Não por necessidade, não por medo, por curiosidade e por uma esperança contida, a de que alguém pode surpreender você não só uma vez, mas de formas que ajudam a reconstruir o que o mundo tentou quebrar. Se você quer saber quem entre nós deu o primeiro passo de verdade, ou quem teve coragem de encarar as consequências dos gestos, eu te convido a acompanhar o próximo capítulo da nossa história. Deixe nos comentários quem, na sua opinião, foi o verdadeiro herói. E se inscreva para não perder o que ainda vem. Porque a cidade continua a girar. As linhas dos meus projetos continuam a crescer. E a cada batida do meu coração, eu ainda penso nele. Agora com menos medo e mais perguntas que talvez um dia possamos responder juntos.